de estarmos aqui nessa noite. Estou muito feliz de você estar aqui, de eu poder olhar para você e ver você aqui nesse lugar hoje. É muito bom você estar aqui conosco, é muito bom nós estarmos aqui juntos. Mas melhor do que nós estarmos nesse lugar é saber para onde aponta o nosso coração. Melhor do que nós estarmos localizados nesse lugar geográfico hoje aqui na Aquelau de Almeida Torres 2259 em Araucária, um lugar geográfico. Melhor do que isso é saber para onde está inclinado o nosso coração. É para onde está apontando o nosso coração nessa noite. Porque o que vai de fato determinar algo relevante na nossa vida é mais do que estarmos aqui, mas é para onde o nosso coração aponta nessa noite. Sabe, nós podemos estar aqui nesse lugar e estamos aqui presencialmente, aqui no lugar físico, e de repente dizer: Deus, hoje eu não tenho condição de adorar. Porque o meu corpo no físico está dizendo: hoje eu estou aqui, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe o que eu passei nesse dia, o Senhor sabe o que eu enfrentei, e eu não consigo adorar hoje. Eu não consigo dar uma adoração, um louvor. Isso fala da onde estamos geograficamente. Mas o que importa é para onde o nosso coração se inclina. É para onde o nosso coração está inclinado. Porque o nosso corpo no físico pode dizer: olha, Senhor, hoje eu não tenho força, hoje eu não tenho motivação para adorar. Mas se o nosso coração estiver inclinado para o céu, enquanto o nosso corpo diz: hoje eu não consigo adorar, o nosso coração diz: hoje eu não posso deixar de adorar, hoje eu não preciso de um motivo para adorar. Na verdade, eu estar aqui, estar vivo, já é um motivo para adorar. Quem tem motivos para adorar ao Senhor aí? Aleluia. Sabe, querido, então, você já percebeu acerca disso, que você conversa com algumas pessoas que vivem na terra, porque nós não somos extraterrestres, vivemos na terra. Já percebeu que você conversa com algumas pessoas na terra e parece que tudo que ela fala é do céu? Já percebeu que tem gente que você encosta para conversar e tudo que ela fala é concernente ao céu? Já percebeu? Tem gente que é assim, por quê? Porque isso é Bíblia. Mateus capítulo 12, verso 34 diz: porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, Jeremias 29, 11, o Senhor nos diz que nós devemos buscá-lo. E nós cremos que nós devemos buscar ao Senhor. Mas Deus não apenas fala que devemos buscá-lo, mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a receita, Ele nos dá a senha de acesso de como buscá-lo. Ele diz: então vocês virão a mim, vocês me procurarão e vocês me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Jesus também vai dizer: olha, amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A Bíblia também diz: olha, enganoso é o coração do homem. A Bíblia também fala: olha, de tudo quanto deve guardar, guarda o teu coração. Então olha como mais importante do que estarmos aqui, é muito bom, volto a dizer, é muito bom você estar aqui, eu me alegro de você estar aqui, nós ficamos felizes de estar aqui, mas ainda melhor do que estarmos aqui, é estarmos de todo o coração, é estarmos com o coração inclinado para Deus, inclinado para a palavra, inclinado para a vontade do Senhor. Jesus mesmo diz, Mateus capítulo 6 e verso 21, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que Jesus está dizendo? O tesouro não vai estar no coração, mas o coração segue o tesouro. O coração vai ser inclinado para aquilo que é importante. O coração vai buscar aquilo que é valioso. O coração vai buscar aquilo que importa. Por isso eu estou dizendo que o importante é o nosso coração estar inclinado para Deus. Porque se o nosso coração estiver inclinado para Deus, segundo Mateus 6, 21, segundo as palavras de Jesus, nós estamos dizendo: o meu maior tesouro é Deus. A minha maior riqueza é Deus, porque o meu coração está aonde o meu tesouro está. E o meu tesouro está no Senhor. Sabe, querido, nós precisamos entender
que estar aqui é físico, sim. Estar aqui é geográfico, sim. Mas o estar aqui é passageiro. Isso aqui não vai durar para sempre, isso aqui não vai existir para sempre, isso aqui é momentâneo, mas existe algo sim que vai perpetuar para todo sempre, existe algo sim que vai durar por toda a eternidade. Então eu chamaria isso que vivemos de apenas caminho. O que nós estamos vivendo é apenas um caminho que nos leva a um destino. Estamos no caminho, mas temos um destino aonde chegar. Isso tudo que vivemos faz parte do caminho, mas ainda não é o destino final. Quem já viajou aqui vai entender o que eu falo. O que dá valor a uma passagem não é o caminho que você vai, é o destino. O que dá o preço para a passagem não é por onde você vai, mas é o destino final. Se você mudar o destino e você, nessa semana mesmo de feriado, fosse para uma praia, estaria cara a passagem, por causa do destino. Então o que valoriza a passagem não é o caminho, o que valoriza a passagem é o destino. Será que hoje você tem certeza do seu destino? Porque muitas vezes nós estamos nos deixando levar pela passagem, nós estamos deixando nos influenciar pelo caminho, pelo que estamos vivendo enquanto estamos indo para o destino. Mas o valor não está no caminho, o valor não está na passagem, o valor está no destino a qual estamos indo. Quem de nós será que depois de um dia de trabalho árduo não pegou um ônibus cheio, lotado, e a gente com o corpo cansado? E muitas vezes ali naquele ônibus cheio, não é parábolas do pastor Jonathan, né? O pastor Jonathan e as parábolas do ônibus, não é. Mas você naquele ônibus apertado, sendo exprimido, aquele calor, e você ali cansado, é possível ainda encontrar alegria ali dentro? É, porque você está dizendo assim: estou cansado, estão me espremendo, já me pesaram no pé umas 3 vezes, mas não importa, quando eu me lembro aonde eu vou chegar depois dessa viagem, eu me alegro. Então você se alegra durante a viagem, por lembrar do destino. Melhor, o teu comportamento durante a viagem é mudado quando você lembra do destino. Você não deixa se cansar, se abater, se desanimar, você nem vai entrar em conflito se alguém pisou no teu pé, porque você lembra para onde está indo. E você diz: eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. Eu estou voltando para casa. Então sabe, querido, quem mais se preocupa com o que passa, quem mais se preocupa com o caminho, né? Não se importa com o destino. Quem está valorizando mais o caminho não dá valor para o destino. E por que é que eu estou falando isso, querido? E esse é o tema da mensagem nessa noite. Porque acredite, é possível estar com os pés na terra, mas o coração no céu. É possível estar com os pés, geograficamente falando, localizados nessa terra, mas o nosso coração está no céu. A partir disso, o nosso compromisso deveria ser, né? Ainda que vivendo a atualidade, ter um compromisso maior com a eternidade. Se acreditamos que isso é passagem, se acreditamos que isso é temporário, se acreditamos que isso só faz parte do caminho que me leva ao destino, o meu maior encargo não é com a atualidade, o meu maior compromisso é com a eternidade. Porque eu estou sim na terra, estamos sim com os nossos pés na terra, mas o nosso coração está no céu, ou deveria estar, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque devemos buscar a Deus, mas devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Sabe, irmãos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque isso, na verdade, o entendimento de destino muda as nossas atitudes. Às vezes nós pensamos que vão ser as nossas atitudes que mudam o nosso destino. Eu começo a mudar de atitude e isso muda o meu destino. Não, querido, nós já sabemos qual é o nosso destino.
E quando nós já sabemos do nosso destino, a partir do nosso destino, as nossas atitudes mudam. Então não é para mudar atitudes para ter um destino em Deus, é por saber o destino que temos, que já temos nele, que mudamos as nossas atitudes e comportamentos. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia ela contém alguns paradoxos. A Bíblia contém algumas passagens que a gente tem que meditar muito, tem que pedir muita graça para compreender, né? Embora Deus esteja levantando tantos homens, tantas mulheres, tantos jovens que estão falando com tanta eloquência da palavra, e a gente fica tão feliz, mas nós necessitamos disso, porque a Bíblia traz alguns paradoxos, sim. Imagina quando a Bíblia diz assim, que os últimos vão ser os primeiros, que os que perdem é que ganham. Olha só, é fácil de administrar isso. Quando a Bíblia diz assim, vocês são servos, mas são filhos. Quando a Bíblia diz assim, vocês são embaixadores, mas são peregrinos. E você fica dizendo, meu Deus, últimos primeiros, perdendo, ganhando, peregrino sendo embaixador, filho que é servo. Como compreender todas essas coisas, queridos? Só há uma forma de compreender: estando na terra com o coração no céu, estando na terra com o coração na palavra, estando na terra com o coração em Deus, vivendo sim a atualidade, mas na expectativa da eternidade. Será que nós vivemos esperando o que a atualidade pode nos dar? Então aí, gente, será que quando a gente faz algo esperando o que a atualidade vai nos dar? Ou será que quando a gente faz algo, a gente pode dizer, eu estou perdendo aqui, mas na expectativa do que vai acontecer na eternidade. Aqui eu estou sendo o último, mas eu não estou vivendo, sendo guiado pela atualidade. Eu estou vivendo na expectativa da eternidade. É acerca do que vai acontecer na eternidade. Então, dessa forma, né, a gente consegue compreender melhor. Assim nós entendemos mesmo que seremos primeiros sendo últimos, que ganharemos perdendo, que somos, sim, alguns que somos servos, mas que de repente estamos no colo do Pai como filhos, que estamos sim aqui nessa terra de passagem, como peregrinos, mas representando um reino, como embaixadores de um reino, né? Então hoje eu quero falar sobre alguém que compreendeu isso, alguém que entendeu essa verdade, porque isso é algo que pode, com o passar do tempo, indo sendo roubado do nosso coração, indo sendo desconstruída essa verdade. Às vezes a gente coloca todas as nossas forças aqui, na atualidade, na terra. Não, alguns se apropriam da palavra para dizer, Jesus falou que eu ia vencer, falou que eu ia ser primeiro, Ele falou que eu ia ser vencedor, Ele falou, mas Ele não falou que seria aqui. E aí muitas vezes eu estou dizendo, Senhor, o Senhor falou que eu seria primeiro. E deixa eu dizer, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, porque Ele é fiel. Mas uma coisa eu te digo, não coloque coisas na boca de Deus. Não diga que Deus falou aquilo que Ele não falou. Eu posso compreender sim que eu posso ser o último aqui, mas terminar como o primeiro. Eu posso compreender que no final de tudo eu estou como alguém que perdeu, mas começar como alguém que ganhou. Consegue compreender? E isso é quando a gente tem essa visão, esse entendimento, essa compreensão. E eu quero trazer o estudo, a meditação sobre alguém que passou por isso, que entendeu isso e se posicionou. E esse posicionamento desse homem marcou o mundo a qual ele viveu, marcou a sociedade a qual ele viveu, né? Marcou o tempo a qual ele viveu, e mais do que isso, ele marcou o mundo sem ser marcado pelo mundo. Hoje muitas vezes nós cristãos não estamos marcando nada no mundo e ainda estamos permitindo que o mundo nos marque. E aqui nós vamos ver alguém que sofreu. Alguém sofre aí, gente? Quem sofre aí? A glória a Deus. Alguém sofre aí, irmão? Aleluia. Alguém que sofreu, obrigado. Alguém que sofreu, mas prosperou.
alguém alguém que foi traído. Não vou pedir para alguém dizer se foi traído, mas a gente por amigos, por pessoas, por familiares. Alguém que foi traído, mas foi promovido. Alguém que sofreu, alguém que foi esquecido, mas que foi honrado. Então olha, não importa o que ele passou, importa como ele terminou. Importa como as coisas acabaram. Hoje nós pensamos tanto no agora, no imediatismo, no que eu estou vivendo, e eu deixo de pensar em como as coisas vão terminar. Eu deixo de pensar no destino, eu deixo de pensar no final. E nós vamos aprender com alguém que ele não viu os seus sonhos se realizando, mas ele viu os sonhos de Deus se realizando na vida dele. Sabe, hoje Deus procura por homens e mulheres que estão dispostos a dizer: Senhor, cumpre os teus sonhos na minha vida. Sabe, acho que aquela fila de oração de gente dizendo: Senhor, realiza os meus sonhos, Deus já não aguenta mais ouvir. Acho que Deus está assim, e dizendo: onde está alguém que hoje eu posso dizer assim: posso realizar meu sonho na tua vida? Posso deixar o meu sonho se cumprir através de você? Posso usar a tua família para que o meu sonho se cumpra? Porque hoje nós estamos todo dia batendo na porta da oração e dizendo: Senhor, cumpre meu sonho, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. E talvez Deus está dizendo: você nunca se preocupou com o meu sonho para você? Jeremias 29:11, porque eu, o Senhor, é que sei os sonhos. Eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de fazer prosperar e lhe dar um futuro, e dar a vós o fim que desejais. Sabe, Deus está procurando hoje gente assim, gente que possa dizer: olha, faz os teus sonhos, cumpre a tua vontade na minha vida. E vamos aprender com esse homem. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 22. Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 22. Nós começamos há um tempo atrás uma série sobre fé, e depois daquela série sobre fé eu parei aqui em Hebreus, irmãos. Eu parei nessa galeria aqui e eu falei: meu Deus, eu preciso entender. Às vezes a gente quer ser tão eloquente, saber tanta coisa, tanta palavra difícil, e aí eu fico vendo gente aqui que foi exemplo de fé por coisas que a gente não está disposto a ser. Gente aqui que foi exemplo de fé não por aquilo que a gente gostaria, não da forma que a gente gostaria, né? E tem nos ensinado tanto. E vamos ver aqui o que é que Deus colocou hoje para nós como ensinamento, como direção. Hebreus capítulo 11, verso 22 diz assim: pela fé, José também ao final da vida relembrou o êxodo, ou seja, a libertação dos filhos de Israel do Egito, e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. José, pela fé, também no final da vida, destino, relembrou o êxodo, a libertação dos filhos de Israel do Egito, e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. José é um dos homens que é citado nessa galeria da fé, nesses homens que são modelo, exemplo, referência para nós, de uma vida que não apenas fala de fé, porque nós somos bons para falar de fé. Nós somos muito bons para falar de fé, mas o que importa não é o quanto nós falamos de fé, mas é o quanto nós vivemos em fé. Porque a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela não diz assim: o meu justo falará da fé, o meu justo, discorrerá da fé. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Somos exemplo de fé, quando mais do que falar, vivemos pela fé. Alguém disse ontem aqui isso, que a fé não é cega, e é verdade. A fé vê a adversidade, a fé vê o tamanho do Golias, a fé vê o tamanho da batalha, a fé vê o tamanho do desafio, mas a fé não se entrega ao que vê, a fé impulsiona por aquilo que crê. Eu vejo Golias, mas eu creio no Deus de Davi. Eu vejo o tamanho do gigante, mas eu conheço o tamanho do Deus de Davi. Eu conheço o tamanho do Deus do menino,
e eu me levo por aquilo que creio e não por aquilo que vejo. E ele é citado, e aqui que começa, né? Lembra que um dia desses eu falei acerca de Abel? E lembra que eu falei, Abel é exemplo de fé pelo que recebeu? Não, pelo que deu. A gente quer ser exemplo. Quem não quer chegar aqui? Eu preciso dar um testemunho de fé. Eu recebi, ganhei uma casa, ganhei um carro, ganhei. Mas o Abel não foi exemplo do que recebeu. Abel está na galeria da fé como exemplo do que entregou. José, ele está aqui e ele poderia estar nessa galeria como exemplo de alguém que chegou sem nada no Egito, que chegou sem nada como um escravo, mas que terminou próspero. Ele poderia ser um exemplo por sua prosperidade, mas não é. José poderia ser um exemplo, e muitos de nós queremos isso, ser exemplo de fé pela maneira como Deus nos usou. Deus nos usou para ressuscitar, para curar, que Deus use, no nome de Jesus, queremos ser usados. Mas ele não é usado pela forma pela qual Deus o usou e o usou grandemente. Então observe, José prosperou e prosperou muito. José foi usado e foi usado muito. Foi usado como um libertador, foi usado como um provedor no Egito, foi usado como um governador que abençoou aquele povo naquele tempo. Mas ele não é lembrado por isso. José não é citado na galeria da fé por ter prosperado muito, por ter sido muito usado como um instrumento de libertação, de provisão ao povo de Israel, ainda que ele tenha sido dessa forma. Mas ele é citado, ele é lembrado aqui pelo quê? Pelo seu desejo. E alguém me ajuda? Desejos estão aonde? Aonde estão os desejos no ser humano? Aonde? No coração. José é lembrado pelo seu, que ele não tinha muitos, era um só. Lembra de Davi? Fala, uma coisa eu peço, Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa. José não tinha vários desejos, ele tinha um só. E ele é lembrado pelo desejo. José é lembrado por aquilo que estava no seu coração. Então não é errado eu dizer que José foi lembrado pelo seu coração. José está na galeria da fé porque pelo que fez, pelo que teve, não, pelo seu coração. Então ele é citado dessa forma. E qual era o desejo? Antes de morrer ele vai dizer, olha gente, quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam enterrados em Canaã, sejam enterrados na terra prometida. Olha que lindo que está acontecendo aqui, né? Sabe, era mais ou menos como se José dissesse assim, olha, eu estou no Egito, os meus pés estão no Egito, mas o meu coração vai para Canaã. Eu estou com o meu corpo físico no Egito, mas o meu coração pertence à terra prometida. Mas o meu coração não fica aqui. Sabe, era como se ele dissesse, eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu posso ter vindo aqui no Egito, mas eu sei que esse não é o meu lugar. Mais do que isso, José viveu no Egito. José governou no Egito. José morreu no Egito. Mas eu tenho uma notícia para você, para nós. José viveu, governou e morreu no Egito. Mas ele nunca fez isso como um egípcio. José vive, governa e morre no Egito. Mas em nenhum momento ele viveu como um egípcio. Ou seja, estou nessa terra, mas não sou dessa terra. E ele traz para nós essa lição. Então, o que é que ele está dizendo? É possível estar no Egito, mas não ser um egípcio. José é o exemplo disso. Quer mais exemplo? É possível. Ao que o mundo hoje é comparado? Ao que o sistema do mundo hoje é comparado? Quando falamos de Egito, falamos de mundo. Quando falamos de sistema que rege o mundo, falamos de Babilônia. É possível estar no Egito e não ser egípcio, José? É possível estar na Babilônia e não ser babilônico.
Aprendemos isso, é lição. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Estamos na Babilônia, mas não somos babilônicos. Pastor, aonde você quer chegar? Aqui. É possível estar no mundo e não ser mundano. É possível estar nesse mundo e não viver como o mundo vive. Vamos ver a Bíblia? João, capítulo 17. Os jovens que estão amando João, irmãos. É o discípulo do amor, eles estão ali apaixonados. Todo sábado que eu vejo eles meditando em João. Aleluia. Vem comigo lá em João, capítulo 17. Vamos para a Bíblia. Irmãos, nós usamos aqui, eu uso, e indico a versão da Bíblia King James, tá bem? Não é que você tem que ler ela, não é que é obrigatório, não é isso. Eu disse aqui ontem na reunião dos homens e vou dizer aqui de novo. Eu não leio a versão que eu gosto. Eu leio a versão mais próximo do original. Existem muitas versões, muitas não, existem algumas bem próximas, Eu uso a King James, a Almeida Corrigida Fiel também é próxima, mas não é acerca da tradução que eu goste ou que eu me sinta confortável de pregar, não é acerca disso, é acerca da versão que eu tenha compreensão do que Deus quer me ensinar. Pode parecer uma bobagem, mas nós demos um exemplo aqui ontem. Foi usado, e alguém me ajuda, o texto de Eli? Foi de Eli, dos filhos de Eli. Nós estamos falando dos filhos de Eli. E o pastor leu na ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que é excelente. E ela dizia assim, os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. E eu havia lido aqui na King James antes, e na King James ele diz assim, e os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E aí eu pergunto, não conhecer e não se importar faz diferença ou não? Toda, irmãos. Claro que nós quando lemos todo o contexto, a gente vai entender, Eli era sacerdote, os meninos estavam no templo ministrando, como não conhecer ao Senhor? Mas consegue entender que se você pega um versículo fora, você já começa a ter pena dos filhos de Eli. Os filhos de Eli não conheciam, tinha que ter dado uma chance. Mas no mais próximo do original eles vão dizer, eles não se importavam com o Senhor. Então, eu indico sempre, porque é mais fácil de trazer um entendimento mais claro do que aquilo. Não é a versão que eu me sinta mais confortável para pregar, muito pelo contrário, porque às vezes ela traz de um jeito que você não tem como escapar. Então, não é acerca de ser confortável, é acerca de ser, claro, transparente. Eu creio nisso, uma pregação expositiva é quase chovendo molhado, tá claro, não tem como ter erro. Quando você fala assim, não se importavam com o Senhor, será que eu preciso ainda explicar? Fica tão claro, Então é mais por isso, tá bem, que a gente procura. Vamos voltar lá, João capítulo 17 e verso de número 14. Vamos ler o 13 ali antes também, vai lá. João 17, 13. Mas agora vou para ti, Jesus falando aqui. Digo dessa forma, porquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade. Meu Deus do céu, esse Jesus é lindo demais. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Jesus está no meio dos discípulos e ele está se preparando porque ele sabe que está chegando o momento de voltar ao Pai. E ele está dizendo, Pai, eu estou aqui no mundo ainda, mas eu estou nesse momento aqui, enquanto ainda estou aqui, eu estou intercedendo para que eles recebam. Lembra que eu falei que o corpo pode dizer, eu não tenho motivo para adorar, mas o coração vai dizer, eu não tenho razão para deixar de adorar. O que Jesus está dizendo? Eu quero deixar a minha plena felicidade. Plena, o que é plena? Completa, inteira, uma plena felicidade, não precisa mais de nada somado para deixar alguém feliz. Aquilo que produz uma plena felicidade não precisa de soma, de acréscimo para deixar alguém feliz. E Jesus está dizendo, eu deixo a minha plena felicidade. Mas onde ele deixa? No corpo? Na mente? No coração. Deixo em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou.
Ó para você que às vezes fica triste porque o mundo te rejeita. Ó para você que às vezes fica chateado, né? E o mundo os odiou. Por quê? Por que que o mundo odiou? Jesus deixa claro, porque eles não pertencem ao mundo. Sabe o que deveria deixar o crente triste? Não é ser rejeitado pelo mundo, é ser aceito. Sabe o que deveria deixar o crente triste, chateado, decepcionado, quase à beira de uma depressão? Não é não ser aplaudido, não é não ser perseguido pelo mundo, é ser aplaudido pelo mundo. Sabe o que deveria deixar um crente em crise? Não é quando o mundo persegue, é quando o mundo aplaude. Oh, uau, hein? Peraí, mas tem algo errado. Porque Jesus disse que eu não sou do mundo. E Ele disse que o mundo me odiaria por não pertencer ao mundo. Mas o mundo está me aplaudindo? O mundo está me admirando? O mundo está me seguindo? Jesus não falou, o mundo vai te seguir. Não, vai perseguir. Ele não falou vai amar, Ele falou vai odiar. Deus amou o mundo, mas o mundo odeia aquilo que não lhe pertence. Jesus está dizendo, olha, o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo. Quem aqui nunca se pegou pensando assim, por que que eu ainda estou aqui? Por que que eu ainda estou nessa terra? Por que que eu ainda estou aqui nesse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Talvez aqui hoje está a resposta. Não oro para que o tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, me ajuda, com sinceridade de coração, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Rapaz, alguém me ajuda? Quem aqui, em algum momento já disse, eu já não sei mais o que eu estou fazendo aqui? Isso, já levantou a mão ali, ó. Quem aqui já não disse, eu não sei ainda por que eu estou nesse mundo? Aí Jesus está dizendo, Pai, a minha oração não é para tirar. Quem aqui deu o coração para Jesus? A vida para Jesus, entregou a Ele. Ele está dizendo, a minha oração não é para tirar eles do mundo, mas é para que o Senhor guarde eles do mal, para que o Senhor guarde eles do príncipe desta era, Satanás. O Senhor guarde, por quê? Porque da mesma forma que o Senhor me enviou, eu enviei eles ao mundo. Você não veio para o mundo fazer turismo. E essa veio agora, telecel. Não estamos aqui turistando. Estamos aqui como enviados do céu, enviados de Deus. Ele falou assim, como o Senhor me enviou, eu envio. Pastor, mas era para aqueles discípulos. Jesus na oração sacerdotal vai orar agradecendo pelos que estavam e pelos que haveriam de vir. Alguém veio aí? Para de andar como alguém que está nessa terra como acidente. E começa, oh meu Deus, começa a andar como alguém que sabe que foi enviado. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui porque a passagem deu errado o destino. Não, eu estou aqui como enviado e eu sei quem me enviou, eu sei por que Ele me enviou. Quem vive turistando no mundo não vai turistar no céu. Quem vive turistando com o mundo não vai permanecer na eternidade com Jesus. Vai ter um monte de carimbo na mala da terra, mas não tem o nome do livro dos céus. Já viu bagagem de turista que viaja muito? Tem um monte de selo, né? Viajar não é pecado, irmão, não estou falando disso. Só estou dizendo que para onde a gente for, a gente entender quem é. Vai ter lugar que vão te ver só como peregrino, mas vai ter lugar que vão te ver como embaixador. Chegou aqui um representante do céu, chegou aqui um enviado, chegou aqui alguém. Onde está isso, irmão? Onde está isso, pastor? Na Bíblia. Na Bíblia. Paulo e Silas não vão para uma cadeia como turista, porque até ninguém turista na cadeia. Tem uns turistas que acabam na cadeia.
mas ninguém vai turistar na cadeia. Mas Paulo e Silas não vão como vítima para dentro da cadeia. Paulo e Silas não vão como vítimas para dentro do calabouço, porque quando estão no calabouço, à meia-noite, não havia murmúrio, havia adoração. Paulo e Silas não olham um para o outro e se vitimiza. Ô Silas, poxa, a gente foi libertar a mulher, antes tivesse deixado, Atos 16, irmãos, antes tivesse deixado ela endemoniada. Fomos lá, cumprimos o ministério de libertação, a mulher está livre e nós estamos presos, coitadinho de nós. Mas Paulo e Silas não se vitimizam. Paulo e Silas sabem que foram para aquele lugar enviados. Eu penso eles lembrando, Jesus um dia disse, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu vos envio. Então eles não entram na cadeia porque o homem quis, eles entram lá porque Deus permitiu. E como Deus permitiu, quando eles estão lá não há reclamação, o que há? A adoração. Como é que o sujeito consegue adorar? Algemado, machucado, flagelado, humilhado, porque o que humilharam foi o corpo. O que machucaram foi a carne. E verdadeiro adorador não adora com a carne, adora com o Espírito. Eu acho que Paulo olha para o Silas e diz, olha, o nosso corpo está machucado, está surrado, mas eu não sei você, o meu Espírito está clamando para nós adorarmos. Puxa um ré aí, Silas, e vamos adorar nesse lugar. E a minha Bíblia diz que de repente, veio um terremoto naquele lugar. Posso mexer com você? Vamos para o avivamento das canções? Vamos. Mas está disposto a ir fazer avivamento nas cadeias? Está disposto a ser usado como avivamento nos hospitais? Eu quero estar todo mundo cantando e dançando. Mas alguém precisou começar a cantar e dançar. E quando alguém que está com os pés na terra, mas com o coração no céu, não deixa se abater pela passagem, mas pensa no destino, começa a adorar, o que acontece? Um avivamento. E de repente veio um terremoto naquele lugar. E as cadeias de todos se abriram, se quebraram, e todos foram postos. Eu não sei se eu tenho base teológica para falar isso, mas eu vou conjecturar, é o meu pensamento. Olha como isso é lindo da parte do mover de Deus e avivamento. Porque imagina assim, todo mundo preso, todo mundo algemado, todo mundo ali sofrendo, sendo castigado. De repente, dois sujeitos naquele ambiente começam a louvar, a adorar, porque a minha Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Senhor, oravam e louvavam ao Senhor. As cadeias se abrem. E quando se abre, ninguém sai. Você entendeu? As cadeias dos presos se abriram, mas ninguém fugiu. Porque avivamento não é desordem. Avivamento não quebra princípios. Avivamento estabelece princípios. Você vai longe, né? Você fica na minha palavra. Não estou falando do avivamento lá, irmão. Nós estamos orando para que seja. Eu estou orando para que seja. Mas eu não preciso ir para lá para viver o que está acontecendo lá. Porque Deus é onipresente. Deus é. O que é que talvez precisamos ter? Fome, desejo de encontrar esse Deus. Aí todo mundo é posto em liberdade, mas ninguém sai. Como é que você sabe, pastor? Porque quando o carcereiro acorda que vai se matar porque viu o que aconteceu, Paulo diz assim, não se mate, porque nenhum de nós fugimos. Estamos todos aqui. Como isso, irmão? O preso está lá dentro tentando achar um jeito de fugir. A porta se abre e ninguém foge. Porque entenderam, algo diferente aconteceu aqui. Sabe, então é possível estar aqui na terra, com os pés na terra, mas com o coração em Deus, com o coração no céu. O mundo odeia quem não lhe pertence. Está aqui Jesus falando, olha, o mundo os odeia. Por quê? Porque eles não pertencem ao mundo. Não se incomode quando o mundo te odiar, não se incomode quando o mundo te rejeitar, mas se preocupe quando ele te aceitar. Se preocupe quando ele te aplaudir. Se preocupe quando ele disser, uau, olha, parabéns, é isso aí mesmo. Peraí, tem algo errado.
Tem algo que não está, a configuração não bate. Sabe, alguns, eles até têm fé para rejeitar o mundo, mas eles não têm fé para lidar quando o mundo os rejeita. Às vezes a gente até tem fé para rejeitar algumas coisas do mundo, mas quando a gente começa a ser rejeitado pelo mundo, a gente começa a negociar valores, princípios, para voltar a ser aceito por aquele que só deveria verdadeiramente nos rejeitar. Se for para a gente se preocupar, vamos se preocupar de como. O pastor sempre fala aqui, e hoje eu pensava nisso, né? Ele tem um jeito tão bonito de abrir o culto, e ele fala assim: quem está feliz com Jesus aqui? E aí a gente já se alegra. Mas vamos mudar isso a partir de hoje? Vamos começar a dizer assim: quem aqui pode dizer que Jesus está feliz com você hoje? Porque se o culto é dele, não é eu que tenho que ficar feliz, é eu que tenho que deixar ele. Se o culto é para ele. Porque hoje a gente, né? Quem está feliz com Jesus? Quem não vai estar feliz com Jesus? É impossível não estar feliz com Jesus. Mas a pergunta é: será que ele está feliz conosco? Será que hoje ele está feliz com o que nós estamos falando, com a abertura que nós fazemos, com a oração, com a canção, com a palavra, com a forma que eu estou ouvindo, recebendo? Sabe, hoje se tem alguém aqui que merece receber, porque ele já nos deu a sua... Desculpa, mas João, ele não disse: dou a eles a minha plena felicidade. Já está aí então essa felicidade, essa alegria. E o que é que você faz com essa alegria? Eu deixo ele feliz. Eu deixo ele. Aí às vezes eu digo: eu estou feliz, mas eu não recebo a palavra, fico julgando, fico criticando, fico pensando lá fora, fico longe, ou às vezes tenho resistência para receber algo. Aí ele está dizendo: é legal, você está feliz comigo, mas eu não posso dizer a mesma coisa. Será que é isso que importa? Será que é isso que o cristianismo quer fazer de nós? Pessoas felizes? Sabe, nós precisamos compreender que Cristo é suficiente. Cristo nos basta. Sabe, querido, tudo aquilo que disser que você precisa de Cristo e um algo mais, foge. É heresia. Nós não precisamos de Cristo e um algo mais. Cristo é suficiente. Ele está dizendo: eu rogo para quê, Pai? Porque ainda que estejam no mundo... Senhor, tem 3 páginas de sermão aqui, mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou para fazer o que o Senhor quer. O que ele está dizendo? Eles estão no mundo, não são do mundo, o mundo os odeia. Você não fica triste quando alguém te odeia, irmão? E aí ele pergunta: está feliz com Jesus? Estou, mas cheio de raiva com o irmão. Está feliz com Jesus? Estou, mas cheio de inveja da outra pessoa. E ele está dizendo que você está no mundo, não é do mundo, o mundo te odeia, mas mesmo assim, a minha oração, Pai, não é para o Senhor tirar, mas é que a minha plena alegria, você entendeu? Ele não falou tira do mundo, ele não falou tira o ódio do mundo por eles, não, ele falou que a minha alegria baste, que a minha alegria seja suficiente. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos trazer de verdade se queremos dizer que somos cristãos. É sim estar aqui, mas o nosso coração está em Deus. Deus não está olhando a nossa performance aqui, não, irmãos. Performance impressiona homens, mas Deus vê o coração. Deus está olhando o que a gente está maquinando aqui, ó. É aqui e aqui, né? A gente pensa, vai para o coração, vira sentimento. É isso que Deus olha. Ô Senhor, mas eu levantei a mão, e ele diz: mas eu sei o que você sentiu enquanto você levantava a mão. Senhor, mas eu disse glória a Deus, e ele falou: na sua boca era glória a Deus, mas no seu coração era anátema, era maldição. Consegue entender como Deus não está preocupado com a performance? É claro, irmão, que eu acredito que um coração que entendeu, que recebeu a plena alegria do Senhor, não tem como ter uma performance, como não ter. Mas agora não é uma performance para se alegrar, é uma performance porque é alegre. Eu não tenho situação nenhuma aqui para me alegrar, mas o meu coração não está aqui. O meu corpo sim, mas o meu coração está em Deus. O meu coração está nos céus. Sabe, o lugar que você está não determina quem você é. Não determina.
Não é o lugar que determina quem você é. O Egito, assim como o mundo, como é que ele era? Ele era um lugar inconstante, era um lugar injusto, era um lugar desafiador, era um lugar temporário. E aí sabe o que eu vejo? Eu vejo que tem crente que é exatamente assim. Inconstante, injusto, temporário. Por quê? Porque se deixa ser moldado pelo lugar que está. Porque o mundo é injusto. O mundo é temporário. O mundo não é assim. No mundo o sujeito hoje te ama, amanhã ele te odeia. No mundo o sujeito ali é teu melhor amigo, mas no dia seguinte ele crava a faca no teu pescoço, o punhal. Não é assim? E às vezes a gente está vivendo igual, por quê? Porque mais do que com o pé na terra, nós estamos com o coração na terra. Nós estamos vivendo, o pastor pregou aqui, irmão, que sermão foi aquele domingo passado? Padrões do reino. Você entendeu de verdade o que é padrão do reino? Porque daí a gente ouve o padrão do reino, bate palma do padrão do reino e volta a viver o padrão do mundo. Na segunda-feira está andando igual o padrão do mundo de volta. Aí eu fico pensando, mas a gente ouviu, a gente entendeu, E foi palavra, irmão. Eu fiquei impressionado. Eu falei, esse homem não vai fechar a Bíblia hoje, né? Sabe? Porque a gente precisa aprender. Eu tenho algo interessante que eu tenho experimentado com o pastor Jonathan. O pastor Jonathan, ele é pastor há mais tempo do que eu, né? Ele tem essa carinha de novo, mas ele já viveu bastante. E eu brinco com ele que eu sei que ele não se chateia, não vou ter que descer daqui depois pedir perdão, ele é maduro, é homem, né? Mas ele já tem um tempo de caminhada, de ministério. Mas às vezes ele, pastor, eu preciso sentar, que eu tenho algumas áreas que eu preciso ajustar. Às vezes ele, a esposa, né? E numa dessas conversas que nós estamos tendo, às vezes eu falo, e eu gosto de falar um pouco. E eu tenho percebido que das últimas conversas para cá eu falo, e eu sempre, depois de dar a explicação, assim como para ele, para os outros, eu sempre digo, como é que você vê isso? E ele fala, pastor, é isso aí mesmo. Eu digo, se tem alguma coisa para falar, ele fala, não. Eu falo, caramba, como assim? Ele falou, não, pastor, porque eu estou entendendo que eu preciso aprender. Então, como é lindo a gente ver isso. Não é fácil, irmão, porque tem gente que não quer nem falar, porque não quer nem ouvir. E ele fala e ainda para e diz, eu quero ouvir. Como muitos aqui, graças a Deus por isso. Você entende? Mas o mundo não quer. O mundo não aceita que ninguém fale. O mundo quer falar com alguém que concorde com você. Que diga, cara, você é uma vítima. Vamos lá, isso aí que estão te fazendo é injusto. Isso aí nós precisamos fazer justiça. E às vezes a gente vai dizer, não, cara. Hoje mesmo, aconselhei 3 irmãos de algumas situações, eles dizendo, pastor, me ajuda a orar porque essa situação mude. Falei, tá bom, irmão, o que eu estou sentindo de Deus é que Deus não quer mudar a situação. Deus quer usar a situação para te mudar. Mas a gente quer gente que diga, coitadinho de você e essa situação, vamos lá, você tem que mudar. Não, cara, tem coisas talvez que essa situação quer mudar em você. Que Deus quer usar essa situação para mudar em você. Então essa concordância manipulativa, superficial, isso é padrão de mundo e não de reino. Reino é para trazer alinhamento, exaltação, crescimento. Olha, não, verdade, cara. E aí eu tenho achado interessante que ele fala, não, pastor, eu estou ouvindo, estou aprendendo, né? E às vezes ele citava alguns textos aqui, um dia falei há muitos meses atrás, né? Começa a ler um pouco mais, você tem tempo. E agora eu acho que ele pegou, foi, né? Não, mas calma, vamos equilibrar. Foi lindo, assim, muito texto, muita palavra que nos traz edificação. Sabe, o Egito ele é inconstante, o Egito ele é injusto, o Egito ele é temporário. Sabe, no Egito, eu não sei se você lembra, mas no Egito teve provisão para a fome de Abraão. Lembra? Abraão foi buscar provisão no Egito. Só que foi no Egito também que o Abraão quase perdeu a Sara. O Egito provê alimento para o Abraão. Mas é lá no Egito que o Abraão quase perde a esposa. Olha como o Egito ele é um conflito. Foi no Egito também que o povo de Deus ele recebeu provisão na escassez. Mas foi no Egito também que o povo se tornou escravo. Lembra? Faraó disse, olha, esse povo está falando de adorar a Deus, aumenta a carga de trabalho e diminui a matéria-prima, para eles não terem nem tempo de pensar em Deus. Havia provisão, mas havia servidão. No Egito, José também esteve como escravo, mas no Egito ele se tornou governador. No Egito, José prospera, no Egito, ele cresce, no Egito, ele foi grande,
Mas ele não quis ser enterrado na terra que ele prosperou. Sabe, ele não quis permanecer na terra da prosperidade. Ele não quis ser enterrado na terra da prosperidade. Mesmo vendo toda a prosperidade do Egito, ele desejou estar em uma terra, olha só, ele está no Egito, ele administra, 7 anos de fartura, José enche os celeiros. Quando vem os 7 anos de fome, o que acontece? Todas as nações começam a buscar recurso no Egito, e aí José administrando a fartura. Tem gente que quer aprender a administrar na vaca magra, mas não soube administrar na vaca gorda. E a diferença não está quando a gente administra na escassez, está quando a gente soube administrar na fartura. Porque agora quando vem a fome, o José está com os celeiros cheios. E aí ele começa a dizer, você precisa de comida? Tá bom, tanto de ouro, tanto de prata. As pessoas compravam, iam comprando. Daqui a pouco as pessoas não tinham mais prata, não tinham mais recurso, então elas vinham, preciso de comida, então me dá o gado, me dá os rebanhos, iam comprando. Daqui a pouco, não tinha mais prata, não tinha mais gado, não tinha mais rebanho. E elas vinham e diziam, José, nós não temos mais nada. Só tem a gente e a nossa terra. E agora? Então tá bom, eu vou comprar vocês e a terra de vocês. Só que eu vou comprar vocês, a terra de vocês, mas eu vou dar semente para vocês. Plantar na terra, que é minha, mas eu vou dar para vocês plantar e colher. Aí eles vão, plantam, colhem, José faz assim, e diz assim, ó, a terra... Vocês vão semear, vão plantar, vão colher, vão viver da colheita. A única coisa, devolvam 1/5 daquilo que vocês colherem. Lembra? Não é mais tua terra, eu te dei. Lembra? Você não é mais seu, eu te comprei. Lembra? Eu te dei a semente. Mas viva do que você colher. Agora, em sinal de reconhecimento, só traga 1/5. Devolva 1/5 para o celeiro. Olha que lindo que José faz. Então o que ele vê? Prosperidade, ele está vendo prosperidade. Mas José não quer ser enterrado na terra da prosperidade. José quer ser enterrado em uma terra onde os olhos dele não viram, mas o coração dele sempre esteve. Onde o coração dele já estava. Não é acerca do que ele vê, é acerca do que ele sente. Eu não vejo o céu, mas eu tenho sentimento pelo céu. Aí a gente está vendo tanta prosperidade que às vezes a gente quer dizer, não, eu quero ficar aqui, eu quero estabelecer aqui. Sabe, querido, nós só vamos conseguir ser influência do céu na terra se os nossos olhos e o nosso coração estiverem no céu. Só dá para ser influência aqui dessa forma. Lembra Mateus 6, a partir do 9, Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Coisa linda, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E qual é o padrão? Da terra para o céu ou do céu para a terra? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é aí no céu. Será que quando a gente acha que a gente é crente tão superstar, que a gente vai orar e dizer assim, Senhor, eu determino que seja assim. Será que nós não estamos querendo dizer que a terra quer mandar no céu? Mas Jesus não falou, ore para que seja no céu como é na terra. Não, ora para que seja na terra como é aí no céu. Sabe, é um padrão, porque é o coração. Então essa fé de José, ela é sensacional. É uma fé extraordinária. Porque ela não é apenas uma fé para receber. José recebe, irmãos, e recebe muito. Você se lembra de onde José sai para ir para o trono? José não sai de um curso preparatório. José não sai com um currículo invejável. José sai da cadeia. José sai do calabouço. Será que naquele tempo Deus só encontrava gente para usar lá? José vai sair do calabouço para ir para o governo, para ir para o trono, para se assentar no trono. Aí o faraó vai dizer, olha, depois de mim você é o maioral aqui. Colocou o selo, o anel selo no dedo dele,
e aqui você governa. Só eu acima de você, o resto você é um maioral. Olha que interessante isso. José prospera, José recebe, José agora vai ter casa, vai ter palácio, vai ter bens, vai ter servos, vai abençoar as nações, vai abençoar a sua família. Recebeu muita coisa, sim ou não? Sim. Mas sabe o que eu acho lindo? Que a fé de José não foi para receber. A fé de José foi para não se apegar àquilo que recebeu. Ele não se apega ao que recebe. Talvez hoje o que os crentes estão precisando é isso. A gente tem fé para receber, mas muitos de nós não temos fé para não se apegar àquilo que recebemos. Sabe, José não se apega, porque mesmo tendo recebido, né? Ele disse, olha, enterra meus ossos em Canaã. Eu quero meus ossos enterrados na terra prometida. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses 3, a partir do 1. Aleluia. Quem aí ressuscitou em Cristo? Quem aqui foi ressuscitado por Cristo? Efésios 2 e 1 diz, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados. Então, se nós estávamos mortos e agora estamos vivos, como se chama isso? Alguém que estava morto e está vivo? Ressuscitou. Cristo nos ressuscitou. Efésios 2, 1 diz isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados. Então, Colossenses 3, 1 e 2 é para nós. Então, se ressuscitastes com Cristo, eu vou dar chance para mais gente se incluir nessa viagem. Então, se ressuscitaste com Cristo, isso, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Que Jesus está dizendo? Se apegue. Ele não está dizendo que não é para se apegar. O pecado não é se apegar. O pecado é se apegar àquilo que não deveria se apegar. O pecado não é se apegar, é se apegar às coisas erradas. Porque ele não disse não vos apegue. Ele disse se apeguem, se afeiçoem, mas as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Se vocês ressuscitaram em Cristo, há uma nova configuração no coração. Aleluia. Filipenses 3, verso 18. Filipenses 3, 18, aleluia, glórias a Deus. Gálatas, Efésios, Filipenses 3, verso 18, santo Deus. Filipenses 3, 18. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, é o orgulho, que eles ostentam, fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, irmão, olha só. Entenda da onde é a tua cidadania. O que é que Jesus disse? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ele disse ali, olha, vocês já foram ressuscitados em Cristo. Então agora, não olha mais para as coisas de baixo, olha para as coisas de cima. Lembra que desde o início desse culto eu estou falando isso. Você está aqui embaixo, mas o nosso coração precisa estar lá em cima. Nós estamos aqui na terra, mas os nossos olhos precisam estar na eternidade no céu com Jesus. E aí o que ele diz? Irmãos, olha, entre vós há muitos que são inimigos da cruz, mas ele diz, olha,
quanto a vocês, a cidadania de vocês está nos céus. Entra lá na live para ver. Eles estão, quem está arrependido, claro, está lá quebrantado. Mas está olhando para onde? Porque para onde você olha, demonstra onde está a tua expectativa. Para onde você está olhando, demonstra para onde está a tua expectativa. É de lá que você está esperando. O que ele está falando? A cidadania é do céu. Por quê? Porque é do céu também que vem aquilo que nós esperamos. Lembra dos anjos na entrada do sepulcro? Mulheres, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? Olha, talvez a gente ainda está andando assim, ó. Ainda a gente está andando de cabeça abaixo, ainda está cabisbaixo, ainda a gente está aborrecido, a gente está assim, porque ainda a gente talvez está acreditando num Jesus que está morto, num Jesus que está no sepulcro. Mas quando elas vão, eles dizem, vocês estão procurando, olha só, estão procurando, não estão? Então a questão não é procurar, elas estão procurando, mas estão procurando por um Jesus morto. E ele diz, mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? Você está procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que reina. Lembra quando ele sobe? Varão Galileus, por que estás olhando? Da mesma forma que viste ele subir, um dia ele voltará. Eu não quero, quando o meu Jesus estiver voltando, eu estar assim, ó. O Chaves. Eu não quero ser o Chaves gospel. Não, a minha expectativa está no céu, mas o mundo está desabando, não tem problema, mas a minha expectativa está no céu. A minha resposta não vem do mundo, a minha resposta não vem das situações, a minha resposta não vem de um governo, a minha resposta vem do céu. A minha expectativa está no céu, a minha esperança está no céu, aleluia. E aí olha o que ele diz aqui na minha versão, irmão, que coisa mais linda, o verso 21 de Filipenses 3, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. O corpo está na terra, mas o coração está no céu. O corpo está sendo humilhado. Paulo diz isso, né? Por fora, está feio. Por fora eu sou humilhado, mas por dentro sou renovado, de glória em glória, de glória em glória. Então o corpo está na terra, mas olhando para a cidadania que é dos céus, com a expectativa no céu. E o que ele está dizendo? Com essa expectativa, esse corpo vai ser transformado, não aqui. Não aqui. Talvez aqui esse corpo vai ser humilhado, esse corpo vai sofrer, esse corpo vai ser algumas vezes castigado, sim. Então, queridos, por que é que nós somos convidados a pensar no alto? Por que é que nós somos convidados a pensar nas coisas do alto? Porque a nossa pátria é o céu. Ele está dizendo aqui, a vossa pátria é dos céus. E quando a gente decide viver conforme a nossa pátria, nós entendemos a nossa verdadeira pátria. Quando nós entendemos aonde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, o nosso comportamento se torna diferente. Se um brasileiro vai para Portugal, ele vai ter que aprender a viver em Portugal, porque ele não é português. Mudou a nacionalidade, mudou a pátria que ele está vivendo agora, ele tem que se adequar com a pátria que... Você não tem que se adequar com a pátria que você só tem que entender a pátria que você veio, a pátria que você pertence, a pátria que nós pertencemos. Então, olha, José governou no Egito, mas o Egito nunca governou José. José influenciou no Egito, mas o Egito nunca influenciou José. José teve posses no Egito, mas o Egito nunca possuiu José. Sabe, hoje muitos crentes têm fé para conquistar. Se eu perguntasse aqui, todo mundo levantava a mão. Quem tem fé para conquistar, todos nós temos.
Mas a questão é, nós não temos muitas vezes fé para não sermos conquistados por aquilo que adquirimos. Aí a gente até é líder no Egito, mas se tornou escravo daquilo que conquistou. Gente que hoje é escravo do dinheiro, gente que é escravo do trabalho, gente que é escravo da idolatria, gente que é escravo. Eu sou líder, mas permitiu que aquilo que conquistou o tornasse um escravo. Sabe, nós estamos vendo aqui um exemplo, e nós já vamos orar, de um homem que esteve aqui, que fez a diferença, que tocou o Egito, mas o Egito não o tocou. Um homem que teve fé para administrar o que recebeu. Nunca foi problema receber, nunca foi. O problema foi a gente não ter fé para não ser possuído pelo que recebe. A gente pode receber sim, e eu acredito que Deus quer usar os seus. Pensa comigo, tem fome, não tem comida, mas tem alguém que tem comida para ceder. Tem alguém que está com os celeiros cheios para dar de comer para quem tem fome. Então eu acredito que Deus quer usar os seus. Só que Ele vai usar aqueles que não foram possuídos por aquilo que receberam. José sabe o que tem no celeiro de posse, mas ele não é possuído por aquilo que está no celeiro. Hoje talvez a gente é possuído pelo que está na nossa garagem. A gente às vezes é possuído pelo que está na nossa conta bancária. A gente é possuído pelo que a gente usa. O problema não é ter posses, o problema é ser possuído pelas posses que dizemos ter. Será que Deus vai ter liberdade para nos usar dessa forma, a ponto de José de dizer, eu te dou a terra, eu te dou a semente, e plante e seja abençoado? Porque o que ele tinha não possuía ele, as posses dele não possuíam. E aí eu me lembro de um homem que não teve essa fé de administrar, e eu cito o texto aqui, e depois você lê na sua casa completo. Mas esse exemplo é Salomão. Salomão começa bem, começa muito bem, começa com uma oração que toca o coração de Deus. Irmão, alguém aqui, vamos lá, Deus já falou assim para mim, o que você quer que eu te dê? Que hoje é a geração que fala, Deus me dá, porque está escrito, pedis e receberei. Precisamos ler Bíblia. Quem aqui já ouviu de Deus isso? Que queres que eu te dê? Mas Salomão ouviu, o que você quer que eu te dê? E Salomão vai fazer uma oração, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cumprir a tua justiça. Salomão não pede fama, não pede dinheiro, não pede riquezas, não pede poder. Salomão pede sabedoria. E sabe o que Deus diz? Salomão, você fez uma oração tão pontual, um pedido tão certeiro, que eu vou te dar o que você pediu, mas eu também vou te dar dinheiro, eu vou te dar posses, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar poder. Olha só. E aí Salomão começa bem. Só que Salomão não teve fé. Salomão teve fé para receber, mas não teve fé para não ser possuído pelo que recebeu. 2 Crônica 7, capítulo 1, verso 7, eu vou ler para você. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse a ele, pede-me o que queres e eu te darei. E Salomão disse a Deus, tu usaste com grande misericórdia para com Davi meu pai, e tens me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi meu pai seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar diante desse povo, porquanto quem pode julgar este teu povo que é tão grande? Aqui é como ele começa. Deus dá sabedoria, riqueza, posse, poder. Mas olha 1 Reis 11, verso 4. 1 Reis 11, 4, e eu leio para você, do 4 ao 6. Porquanto sucedeu que quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi seu pai, porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi o seu pai. Ele começa querendo cumprir a justiça de Deus, começa pedindo sabedoria, mas acaba dominado pela banalidade do mundo. Está entendendo?
ele acaba pedindo pela justiça daquele que é eterno. Ele começa pedindo pela justiça da eternidade, mas ele acaba dominado pela banalidade. Posso dizer algo em amor para você? Não existe cumplicidade entre banalidade do mundo e eternidade com Deus. Não existe cumplicidade entre banalidade do mundo e eternidade com Deus. Sabe, Paulo também seria um outro exemplo dessa fé inspiradora. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo foi zombado, Paulo foi preso. E como é que Paulo aguentou tudo? Eu vou largar a mão, não vou mais, chega. Eita, que loucura é essa de ser crente? Vai ser crente, a gente só sofre, ninguém me avisou. Eu fui lá, o culto era da vitória, mas a vida agora é do sofrimento. Lê Bíblia, irmão. E aí, como é que fica? Apedrejado, chicoteado, zombado, preso, mas ele aguentou. E por que Paulo aguenta? Por que Paulo aguenta muito mais? Quem aqui já foi chicoteado? Alguém já foi aí chicoteado? Alguém aqui já foi apedrejado? Alguém aqui já teve um navio que naufragou? Alguém aqui já foi mordido por cobra? Eu não estou falando de ser humano, irmão, estou falando do animal rastejante. Alguém aqui já foi? Nenhum de nós, mas o sujeito foi, né? Levava lá as quarentenas menos uma, 39 chicoteada. Ele levava, mas ele suportava. Hoje a gente passa por coisa menor, já diz, não, vou largar tudo. Caramba, esse mês não posso pagar conta de luz, chega, não quero mais ser crente. Esse mês não consegui comprar um sapato novo, chega, não vou mais para a igreja. Mas por que Paulo consegue? É simples, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Porquanto já estou pronto para ser oferecido. Paulo está falando destino. Estou pronto, ele está no corredor da morte. E ele diz, porquanto já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua aparição. Como é que Paulo suporta as coisas no corpo? Porque o coração dele não está ali onde está acontecendo. Paulo está encerrando, sabe o que vai acontecer e está dizendo, olha, eu estou acabando, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu ainda guardei a fé. Por quê? Porque eu sei que desde agora está me reservada uma coroa da justiça, que o justo juiz me preparou. Mas deixa eu dar uma notícia, não é só para mim, é para todos aqueles que amam a sua aparição. É para nós. Sabe, naquele momento de sofrimento que você fala, vou pensar em desistir, não, olha para o alto, olha para o céu, eu estou vivendo. Ele encerrou a carreira, nós ainda não. Nós estamos vivendo, ele acabou, nós ainda não, estamos aqui. Está certo que a gente às vezes quer acabar antes da hora, e não é acabar de viver, é acabar de viver para Deus. Sabe, em nossa vida vai ter momento difícil, irmão, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter perseguição, vão te rejeitar, familiares vão te rejeitar, amigos vão te rejeitar, pessoas vão nos frustrar, vamos passar por vales e desertos, mas como passar por tudo isso? Só existe uma forma, tendo uma visão clara de que Deus vê todas as coisas. Sabe o que Paulo está falando? Nada do que aconteceu Deus não viu, Deus vê. Só que tudo que está acontecendo vai ser revertido em recompensa. Tudo isso aqui de morte que foi gerado aqui. Está vendo o que eu passei aqui era para gerar minha morte. Mas o que Deus vai me dar? Uma coroa de vida. Que loucura é essa? O corpo recebe morte, mas o coração está recebendo uma coroa de vida. Suporta, irmão, suporta. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, o sofrimento vai acabar, as pessoas vão te deixar de rejeitar, vai tudo dar certo. Não, irmão, talvez não vai dar certo, talvez as pessoas vão rejeitar, talvez as pessoas vão frustrar, talvez você vai decepcionar, mas uma verdade eu posso te dizer, em Cristo, suporta, olhando para o alto, suporta, olhando para a eternidade, suporta.
Porque existem coisas ruins aqui, que nós vamos receber recompensas boas lá. Só que por outro lado, existem coisas boas aqui, que vão gerar recompensas ruins lá. Por isso, qual é o padrão que nós estamos vivendo? Lembra do Estevão? Estevão está sendo apedrejado na terra. Por isso que eu não ligo das pedradas que a gente leva, mas às vezes eu fico até feliz. Estevão está lá pregando, o povo está apedrejando. Mas enquanto a terra apedreja, do céu Jesus está de pé, do lado de Deus, pronto para receber Estevão. O mundo está rejeitando, apedrejando. Você se sente mais feliz quando o mundo te aceita? Às vezes é bom levar umas pedradas, quando você sabe que por trás dessas pedradas tem um Jesus no céu de braços abertos, dizendo: fica tranquilo, eu entendo o que você está passando. Eu entendo o que você está passando. Agora, quando a gente negocia por elogios, por conchavos, Jesus está olhando e pensando: eu não cedi a isso. Por que você cede? Eu não cedi, por que você cede? Sabe, não estabeleça seus valores no que é passageiro. E também não permita que o que é transitório te roube daquilo que é eterno. Precisamos sim deixar marcas na terra, mas não podemos deixar que essa terra nos marque. José passa pelo Egito, marca o Egito, mas não é marcado pelo Egito. E aí vai ficando de pé, irmão, para nós prepararmos para orarmos, por favor. As marcas do céu que nós deixamos na terra, ainda depois de partirmos, elas podem falar por nós. Ontem eu falava aqui, né, no reunião de homens, e quem está aqui sabe, eu já falei isso inúmeras vezes e não vou cansar de me repetir. Eu converso com tantos líderes que eles entram em crise para encher prédio, para ocupar cadeiras. E tem gente que anda comigo aqui há mais de 10 anos e sabe que eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Porque o nosso propósito aqui não é encher cadeiras. O nosso propósito aqui sempre foi encher o coração das pessoas da palavra de Deus. O nosso propósito nunca foi encher um prédio. E sabe por que eu tenho tanta paz em falar isso? Porque eu sei que talvez eu não vou ver isso acontecer. Eu sei. E aí é por isso que eu não entro em, vamos ter uma estratégia, vamos fazer algum método, vamos fazer alguma coisa para encher. Não, nós estamos enchendo pessoas. Enchendo pessoas. Enchendo pessoas. Enchendo pessoas. Enchendo pessoas. Um dia que eu não estiver mais aqui, vai ter pessoas aqui cheias daquilo que nós lançamos. Talvez nós não vamos estar aqui, mas eu fico pensando nesses pequeninos aqui, ó, que hoje já falo pequeninos, né? Não. Mas vai ser um dos caras que essa semana eu orava e falava: meu filho tem 4 anos. Eu tenho 47. Meu pai viveu até os 75. E quem conheceu aqui meu pai sabe que era um figura. 75 anos, andando de motinho, e falava: cara, você não anda mais nem nos pés direito, quer andar de moto, cara. E eu falei: Deus, se o Senhor me permitir pelo menos até os 75, são mais 30, esse cara vai ter 50. Vai poder ter feito muita coisa para Deus. E eu vou poder estar na primeira fila vendo. A minha filha vai ter 40. Estava aqui agora há pouco adorando. E eu vou poder estar na primeira fila. Talvez eu já não vou mais ter força, vigor para estar aqui pulando, saltando o corpo. Mas meu coração vai estar aí se alegrando e dizendo: eu plantei uma semente. Eu plantei uma semente. Talvez eu não vi encher, não vi acontecer. E aí eu pensei: Emanuel tem 4. Daqui 30 vai ter 34. Eu ainda posso ver meu menor anunciando a palavra. Mas ainda que não veja, eu estou plantando uma semente. Hoje eu já estou vendo discípulos pregando, falando, abençoando, se movendo, queimando, né? Porque mesmo quando nós não estivermos mais, a semente que nós deixamos vai produzir algo.
porque nós estamos marcando esse mundo. Nós estamos marcando esse mundo. Nós estamos marcando esse mundo. Nós estamos marcando esse mundo a partir do céu. Estamos marcando esse mundo a partir do céu. Estamos marcando esse mundo a partir do céu. Josué 24:32. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito. Ou seja, agora já trazem os ossos, acabou, morreu. Eles sepultaram em Siquém, um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ele se tornou herança dos filhos de José. João capítulo 4, verso 4. Jesus para falar com uma mulher samaritana. Mulher rejeitada, mulher humilhada, mulher abandonada, mas que a partir de um encontro com Jesus vai virar uma missionária. Alguém que estava apagada, alguém que estava seca, mas que à beira de um poço teve um encontro que não foi programado na terra, mas foi desejado no coração do Pai. E ali na beira do poço ela tem um encontro com Jesus. Jesus vai curar, Jesus vai tratar, vai começar um fluir de dentro para fora. João capítulo 4, verso 4 e 5. E lhe era necessário passar por Samaria. E então ele chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Qual é a terra que a mulher chega? As terras onde estavam os ossos de José. E nessa terra onde havia uma semente de José, essa mulher pôde ter um encontro com Jesus. E nesse encontro ser transformada, ser impactada. Terra onde homens e mulheres de fé são enterrados. Eu não estou falando de maneira mística. Não é isso, irmão. Você é maduro, você entende isso. Sabe, terra onde um homem e uma mulher de fé passa. É na família, é no trabalho, é na empresa, na faculdade, é na escola. Um homem e uma mulher de fé passou lá. Não foi marcado por lá, mas marcou aquele lugar. Uma semente está plantada lá. E acredite, mais cedo ou mais tarde vai gerar. Os ossos de José estavam lá. A mulher tem um encontro com Jesus e a vida dela muda. Chama teu marido, não tenho, é verdade. Já teve 5 e o que tem não é teu. Ou seja, homem nenhum na terra conseguiu te suprir, te fazer feliz. Mas agora está diante daquele que pode te mudar. Olha que lindo. E daí eu me lembro de 2 Reis capítulo 13 e verso 21, que também fala aqui de algo assim. 2 Reis 13, 21, e nós oramos. E sucedeu que enquanto eles estavam sepultando um homem, morre um homem na batalha, na guerra, alguém disse: sepulta ele lá. Nós vamos sepultar onde? Dá a direção de onde sepultar ele. Coloca lá naquele sepulcro, coloca lá no lugar onde foi colocado os ossos de Eliseu. Aonde enterra esse morto? Enterra lá onde tem uma semente de vida. Eu não sei o que está morto dentro da tua casa. Eu não sei o que está morto dentro da tua história, mas eu sei o que está vivo dentro de você. Tem semente de vida, tem semente de vida através da fé dentro de nós. Enterra lá. E sucedeu enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens e lançaram um homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo aonde? Na terra onde havia semente de vida. Teve gente que hoje saiu de casa como osso morto. Teve gente que saiu de casa hoje como osso morto, sem vida. Mas você veio para um lugar, não que o ambiente não tem nada para te oferecer, mas você veio para um ambiente que tem semente. Semente incorruptível. E essa semente gera vida. Essa semente gera vida. Quando o homem morto cai, ele cai morto, mas ele cai numa terra que gera vida.
Eu profetizo vida, vida, vida de Deus e no teu espírito. Deus não quer, a tua carne se arrepia, mas o teu espírito vivifica. Eu não estou aqui para produzir emoção na tua carne. A tua carne se ira mesmo, mas eu não estou aqui para que a tua carne se arrepie. Eu estou aqui para que o nosso espírito, através da palavra e da ação do Espírito, seja vivificado. E aí o Espírito vai dizer: a carne está sofrendo, a carne tem sofrimento, a carne está sendo humilhada, na carne tem dor, mas o Espírito está, por quê? Porque a carne é fraca. Como pode ter crente fraco? Como pode ter crente fraco? Simples, a carne é fraca. A carne é fraca. Só que o crente não é chamado para viver na carne. Vós ressuscitastes, e ressuscitastes no Espírito. E a minha Bíblia diz que aquele que nasceu do Espírito vive do Espírito, vive do Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Quando é que somos fracos? Quando estamos deixando a carne dominar, a carne prevalecer. Mas não tem problema, nem que hoje seja assim, ó, na hora de tocar o sepulcro, ó, tá caindo o corpo morto, caindo. E alguém diz: meu Deus, tá caindo no sepulcro de Eliseu. Alguém disse hoje: ele está indo, ela está indo, mas não sabia onde. Está indo aonde? Aonde tem palavra, aonde tem palavra, aonde tem palavra. E palavra é vida, palavra é vida. O corpo está caindo morto, entrou morto. Ah, meu Deus, eu queria ver uma cena dessa. Lança o sujeito, cai morto. De repente tem alguém vivo. Peraí, mas nós lançamos morto, mas está vivo. Porque a terra tem uma semente de vida, tem uma semente de fé. Está entendendo? Não tem nenhum método aqui, nenhum método. Não tem nenhum achismo, mas existe uma palavra. Uma palavra. Uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz, para tocar juntas e medulas, para fazer divisão entre alma e espírito. E ela sim pode fazer com que os planos, não nossos, mas que os planos de Deus se cumpram em nós. Está disposto? Está disposto? Nós vamos sair daqui e vamos continuar na terra. Mas o teu coração hoje pode mudar. Que no teu espírito esteja uma vozinha assim dizendo: recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. O problema não é estar perdido, o problema é continuar perdido. O problema não é estar perdido, o problema é continuar perdido e achar que está avançando. Quanto mais você avança perdido, maior é o caminho para voltar. Então hoje não tenha problema, tá? Se o Espírito Santo disser, é noite de recalcular a rota do coração. Sabe por que Deus não deu algumas coisas a alguns ainda aqui? Simples. Porque Ele ainda não tem o teu coração como Ele gostaria de ter. E Ele não pode dar. Ele não dá a quem... Deus não tem problema de dar a maior riqueza que você imaginar. Não tem. Desde que Ele saiba que isso não tome o lugar dEle no nosso coração. Ele sabe, para José eu posso dar o Egito inteiro. Que o coração dele continua sendo meu. Tem gente que se Deus der uma piramidezinha, Deus já perde o coração. Pai, nós queremos